Olá, 22 de agosto de 2018, as principais notícias desta quinta-feira estão no Bom Dia Maranhão. Romaria em protesto. Seminário Vidas Ameaçadas termina com caminhada denunciando pessoas que morreram e que ainda podem morrer na luta pela terra no Maranhão. Romaria pela Fé. Começam os festejos de São Raimundo dos Mulundus em Vargem Grande. Prazo para quem vai votar em trânsito e pedir autorização à Justiça Eleitoral termina hoje. No esporte, o Sampaio terá sequência de 3 confrontos diretos que podem definir o futuro da equipe na Série B. E no estúdio eu converso com o secretário de Educação de São Luís, Moacir Feitosa, e com o coordenador executivo da campanha de Lula no Maranhão, Márcio Jardim, que fala sobre a agenda de Fernando Haddad e Manuela Dávila aqui no estado. O Bom Dia Maranhão está começando agora. Um ótimo dia para você que nos acompanha em todo o estado, aqui pela TV Difusora. Estamos começando o Bom Dia Maranhão nesta quinta-feira. Você que nos acompanha aí em Imperatriz, em Caxias, em Codó, Barra do Corda. Aos amigos em Balsas nessa manhã, um ótimo dia para você. Que tudo dê certo nessa manhã. A informação na velocidade que você precisa para começar bem o dia, você já sabe, é aqui na TV Difusora. Já já nós vamos falar sobre o prazo final para você que vai votar em trânsito, você que não estará no seu estado no dia da eleição. Há necessidade de um comunicado à Justiça Eleitoral. A gente vai falar sobre esse assunto já já com o nosso Eduardo Ericeira. A gente começa o programa hoje dizendo de que no Maranhão mais de 100 pessoas estão ameaçadas de morte por conta de conflitos no campo. Ontem, na Universidade Federal do Maranhão, aconteceu um seminário tratando do tema. O evento foi pensado como forma de homenagear a memória e a história de pessoas que deram sua vida pela luta coletiva, pelos direitos dos povos, direito ao território, direito à terra, ao trabalho, ao pão. Ao final dos debates, os participantes saíram em romaria para o Centro Histórico de São Luís como forma de protesto. As vozes do campo ecoaram no campus da Universidade Federal do Maranhão. A romaria foi um grito de resistência das comunidades tradicionais que vivem sob constante ameaças de poceiros e grandes empreendimentos do agronegócio. A gente vê com preocupação o assassinato de indígenas, de quilombolas, né, de comunidades tradicionais aqui no estado do Maranhão, que estão fazendo a luta pela defesa do seu território, pela defesa da vida digna, pela construção do bem viver nos seus próprios territórios. Seu Domingos participou do seminário Vidas Ameaçadas, que deu origem à romaria. Morador do território Engenho, em São José de Ribamar, ele carrega consigo a força da luta de quem já enfrentou 19 reintegrações de posse. O sentimento nosso é amanhecer a comunidade morta a mando do Judiciário do Maranhão. É o grande sentimento nosso, porque o território é nosso. Nós não podemos sair do nosso território, da nossa casa, para dar para o cara que nunca teve e nunca vai ter. Seu Domingos faz parte da estatística da Comissão Pastoral da Terra, que apontou que no Maranhão há mais de 100 pessoas ameaçadas de morte por conta de conflitos agrários. Pessoas que lutam diariamente pelo direito à terra, ao trabalho, à dignidade, à vida, para não serem apenas mais uma cruz na bandeira branca da paz. Essas cruzes representam tantos mártires da luta pela vida, pela defesa dos direitos, por dias melhores, por uma justiça que realmente chegue aos pobres. E essas cruzes são um pouco, infelizmente, de muitos que tombaram lutando por justiça, por terra digna, por condições de vida melhores. E olha, o Tribunal do Júri condenou a 18 anos de prisão Josué Sodré Saboia pelo assassinato do líder quilombola Flaviano Pinto Neto. O julgamento aconteceu ontem na Câmara Municipal de São João Batista, distante 300 quilômetros de São Luís, reunindo centenas de representantes dos movimentos sociais. Flaviano foi emboscado e assassinado com 7 tiros de pistola 380, todos na cabeça, em 30 de outubro de 2010, como consequência de sua luta pelo direito à terra da comunidade quilombola do Charco, na Baixada Maranhense, um caso que ganhou repercussão, inclusive, fora do Brasil, no país e fora dele. A Anistia Internacional, a Comissão de Direitos Humanos da OAB Maranhão, a Comissão Pastoral da Terra e outras organizações humanitárias acompanharam o caso para garantir que a justiça fosse feita.
Foi aberto nesta quarta-feira a segunda maior festa religiosa do estado. Quase 30 mil pessoas participaram da romaria em homenagem a São Raimundo dos Mulunduns, em Vargem Grande. Esta de São Raimundo Nonato dos Mulunduns é conhecida no mundo inteiro e reúne milhares de fiéis todos os anos. Atraídos pela fé e devoção, os fiéis se deslocam de suas cidades para acompanhar a Romaria do Santo Vaqueiro, realizada no município de Vargem Grande. A homenagem a São Raimundo Nonato dos Mulunduns acontece há quase 200 anos. Somente a Romaria reuniu cerca de 30 mil pessoas que percorreram o trajeto que vai da Igreja Matriz de São Sebastião, padroeiro da cidade, até a comunidade paulica, a 6 quilômetros de distância da sede do município. O vigário Antônio Neves fala sobre a abertura do festejo. É um evento já histórico que marca a vida, a devoção de todos os fiéis católicos, não somente da nossa paróquia, mas de outras regiões, de outras dioceses. Então é uma festa marcante e todos os nossos romeiros e romeiras, devotos e devotas, já reservam essa data para deixar registrada a sua manifestação de fé. O festejo de São Raimundo Nonato dos Mulunduns segue até o dia 31 de agosto com uma procissão pelas ruas do centro de Vargem Grande, que fica a 172 quilômetros aqui da capital. Confira agora o nosso giro de notícias. 5 homens foram presos pela Polícia Civil de Araioses, cidade a 306 quilômetros da capital, suspeitos dos crimes de furto qualificado e corrupção de menores. As prisões aconteceram na propriedade de Antônio de Pádua Benício de Carvalho, que está foragido desde o dia 19 de agosto, após 2 adolescentes morrerem eletrocutados em uma cerca de arame farpado energizada clandestinamente, onde existem viveiros de peixes. Moradores da comunidade Portelinha, que no ano passado sofreram um incêndio de grandes proporções e até hoje estão sem casa para morar, realizaram na tarde de ontem um protesto bloqueando a Avenida 4º Centenário. Os manifestantes bloquearam os 2 sentidos da avenida, ateando fogo em pedaços de madeira e galhos de árvores, impedindo a circulação dos veículos. Policiais do 9º Batalhão da Polícia Militar permaneceram no local durante todo o protesto como forma de acalmar os ânimos e garantir a ordem. Depois de pouco mais de 2 horas de intensas negociações, os manifestantes decidiram pôr um fim ao movimento, desobstruindo a avenida. O Tribunal de Justiça do Maranhão retomou ontem os julgamentos sobre processos relacionados à cobrança de empréstimos consignados, aqueles que são descontados direto da conta por parte da rede bancária e que estavam bloqueados há 1 ano. Mais de 15 mil consumidores maranhenses já foram lesados. O julgamento sobre os empréstimos consignados não foi concluído na sessão de ontem. O Pleno do Tribunal de Justiça ainda irá apreciar o voto vista do desembargador Josemar Lopes, mas não tem data prevista. Vamos falar de segurança com o Silvão Alves. Silvão, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Silvão, lá no Espírito Santo foi preso aquele estelionatário que aplicava golpes, roubando inclusive carros de luxo, né? A gente mostrou aqui. Foram vários casos aqui na capital. O parceiro dele já está preso, né? Foi preso na semana passada e ele havia conseguido escapar, conseguiu fugir. Eles fizeram como vítima várias locadoras, grandes locadoras, porque eles alugavam carros de luxo, tipo Hilux, SW4, e depois eles vendiam esses veículos. Há uma quantidade enorme de pessoas que compraram esses carros, né, e automaticamente ficaram também no prejuízo, acabaram se tornando vítimas. Como o acusado, no caso, o Wilson Nélio Soares de Oliveira, tem 52 anos, ele acabou fugindo daqui, porque eles estavam num apartamento de luxo ali na Península, e quando a polícia conseguiu prender o parceiro dele, ele fugiu. A justiça decretou a prisão preventiva dele, e ele foi preso lá no Espírito Santo, deve ser recambiado para cá, dentro das próximas horas, e lá ele já tinha também um processo, que ele responde na justiça, pelo mesmo tipo de crime. Então, esses estelionatários, eles viajam o país inteiro, né, em várias cidades, vão fazendo vítimas, né, e aplicando golpes em várias praças, em várias cidades. E nesse caso aqui, né, quando ele chegar aqui, devem surgir também outras vítimas de pessoas que talvez até compraram esses carros e ainda não sabem, né, pessoas do interior do estado compraram esses carros e ainda não sabem que elas acabaram entrando numa roubada, vão ter que devolver o carro e perder o dinheiro.
Ô Silvan, nós tivemos um caso aqui na cidade operária de um filho que bateu na mãe, Silvan. Exatamente. Lamentável. Isso já vinha acontecendo há algum tempo. Adalberto, você sabe que a mãe, para chegar numa situação dessa, ela denunciar o próprio filho, mesmo sofrendo como ela vinha sofrendo, é porque ela já tinha chegado no limite, não é? É verdade. Isso já vinha acontecendo já há muito tempo, e aí ontem ela não suportou mais, ele bateu nela, pisou, jogou no chão, e aí ela teve que ligar, ligou para o CIOPS, pediu ajuda, a guarnição do 6º Batalhão foi lá e prendeu o Ricardo Rafael Nascimento Figueiredo. Ele foi encaminhado para a Casa da Mulher Brasileira, porque é um crime previsto na Lei Maria da Penha. Esse caso de agressão não é só contra a companheira, esposa, cônjuge, mas no caso da própria família, da mãe, da irmã, ele pode ser enquadrado, e foi o que aconteceu com ele. Ele foi encaminhado e foi autuado em flagrante naquilo que prevê a Lei Maria da Penha. Ela foi encaminhada para o exame de corpo de delito, estava bastante machucada, lesões, hematomas, e depois de medicada, ela foi encaminhada lá para o Instituto Médico Legal, onde ela foi submetida ao exame de corpo de delito. Obrigado, Silvão. Um ótimo dia para você, hein? Bom dia a todos. São 7 horas e mais 11 minutos, 7h11. Agora nós vamos à região Tocantina. As informações chegando aqui direto de Imperatriz. Destaque para esse mês de agosto, para o aleitamento materno. Esse é um dos assuntos de hoje, da participação lá de Imperatriz com o nosso Luiz Carlos Lima. Bom dia, Luiz. Olá, Adalberto, muito bom dia para você, bom dia a todos. Olha, neste agosto dourado, mães são estimuladas a amamentar os filhos, pelo menos até os primeiros meses de vida. A ação é promovida pelo programa Saúde da Mulher. Para que a dinâmica fosse melhor e mais próxima das participantes, as profissionais utilizaram um avental que simula os seios da mulher e uma boneca. A importância de fazer o aleitamento, de dar o aleitamento, de oferecer o aleitamento e não desistir. A Rede de Saúde da Mulher do município de Imperatriz aproveitou o embalo do mês Agosto Dourado, que relembra a importância do leite da mãe para o bebê. Para a criança é importante. Você pegar seu bebezinho e botar no braço é importante, demais. Ave Maria, eu tinha prazer quando eu botar meu filho no peito. Alguma coisa, algum probleminha que às vezes faça com que você pense em desistir de amamentar, mas que não desista, porque é o cuidado que você tem para com seu filho, né, para que ele cresça saudável e forte. Além de orientações práticas, conversas sobre o atendimento psicológico para as mães. Desenvolver esse apego seguro com a criança através do aleitamento materno. Estudantes de escolas públicas e privadas podem participar do programa Parlamento Estudantil. As inscrições vão até domingo e podem ser feitas pela internet. O objetivo é despertar nos jovens o interesse pela atividade parlamentar. Ao todo, 17 programas são trabalhados na Unidade Regional de Imperatriz, ligados à Secretaria de Programa e Projetos adjuntos de São Luís. Dos projetos, essa coordenadora destaca o programa Jovem Brasileiro. O Jovem Brasileiro as escolas, elas recebem um regulamento e eles vão trabalhar um projeto de lei. Um projeto de lei criando alguma lei, algum projeto que seja execuível, né, dentro das escolas, dentro do estado, dentro do município. Em Imperatriz, há uma comissão específica acerca do programa. O que chama a atenção é que pela segunda vez consecutiva, uma escola da região ganha o prêmio. Esse ano, mais uma vez, o Fortunato foi agraciado com o nosso aluno Paulo Vitor. Ele vai fazer a defesa do projeto, a reciclagem do livro didático. O programa tem como objetivo integrar alunos das redes pública e particular do Estado, com atividade parlamentar acerca da elaboração de projetos de lei e debates na Assembleia Legislativa. Pode ser trabalhar e vai fazer esse projeto e inscrever. E aí vai ter uma comissão que vai aprovar esse projeto ou não. Dos projetos inscritos, 22 serão selecionados pela Secretaria de Estado da Educação. É isso, Adalberto, a gente volta com você aí no estúdio. Obrigado, Luiz. Um ótimo dia para você também. No próximo bloco termina o prazo para pedido de voto em trânsito, hein? E mais, os detalhes da agenda de Fernando Haddad e Manuela Dávila em São Luís, no Maranhão, na verdade. E tem ainda John Coutry e os bastidores da política. Nós voltamos já, são 7 horas e mais 15 minutos no Maranhão. Sete horas e mais 18 minutos ao vivo, de volta o Bom Dia Maranhão para todo o estado. Olha, amanhã o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, cumpre agenda aqui na capital maranhense
e também no interior. Eu falo sobre o assunto com o Márcio Jardim amanhã aqui na capital, no sábado no interior. Márcio Jardim, que é coordenador executivo da campanha de Lula aqui no estado. Márcio, um bom dia para você. Bom dia. Essa caravana, digamos assim, começou pelo Nordeste, não por acaso, né? Há uma força significativa de votos, inclusive do Partido dos Trabalhadores nas últimas eleições nessa região, e começa pelo Nordeste e aqui no Maranhão, a partir de amanhã, uma agenda a cumprir do Fernando Haddad, também da Manuela Dávila. Isso. Alberto, uma das regiões do Brasil que mais se fez sentir positivamente os impactos das políticas sociais, as políticas de inclusão social dos governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, foi exatamente o Nordeste, até porque é uma região do nosso país que teve um desenvolvimento econômico, um desenvolvimento social muito tardio. Então, até para homenagear os índices de intenção de voto, até para prestar uma homenagem à região Nordeste, onde o presidente Lula é muito amado, após o registro da sua candidatura, que foi feito no dia 15, o vice da chapa, que é o ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, o Fernando Haddad, iniciou o seu périplo pelo país, exatamente pelo Nordeste. A primeira capital que ele visitou foi a cidade de Teresina, iniciando assim uma passagem pela região Nordeste, que vai se encerrar agora no Maranhão, no dia 25, no sábado, lá na cidade de Viana. Amanhã teremos um grande ato no centro histórico da cidade de São Luís, lá na Praça Nauro Machado, e no sábado na cidade de Viana. E assim encerra essa primeira etapa da campanha Lula presidente, com a participação do nosso vice da chapa, o Fernando Haddad. Há, por parte do Partido dos Trabalhadores, alguma expectativa, ainda esperança de que o presidente Lula possa ser confirmado como candidato? Quer dizer, já havia uma manifestação aí de alguns órgãos como o Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República também, mas há ainda por parte do partido essa esperança? Sim, porque não há nenhum tipo de impedimento legal. Está registrado, o Lula é candidato, oficialmente o Lula é candidato. Nós temos inclusive uma decisão agora da Organização das Nações Unidas, o Comitê de Defesa dos Direitos das Nações Unidas, que disse e recomendou ao Brasil que não seja impedido o Lula de ser candidato, de fazer campanha, de ter acesso aos debates e de falar livremente com a imprensa do seu país. A nossa expectativa é de que o Judiciário brasileiro, a Corte Eleitoral, possa reconhecer e não cometa essa violência contra a democracia e contra a vontade do povo brasileiro, que é de ter o Lula disputando as eleições. Nós temos algumas pesquisas, o Datafolha, por exemplo, aponta que 30% dos eleitores disseram que votariam um candidato indicado pelo Lula, 17% talvez, somando os dois dá 47%. O partido também entende que, se não for confirmada essa candidatura, há sim como sair das urnas com um bom resultado, no caso com Fernando Haddad e Manuela Dávila? Isso nos dá a certeza de que estaremos no segundo turno. O PT estará com o Lula, ou no caso de impedimento, eu falei aqui, esperamos que isso não aconteça, mas no caso de impedimento, nós tenhamos a chapa com Fernando Haddad e com a vice, a deputada estadual pelo Rio Grande do Sul, do PCdoB, a Manuela Dávila, nós certamente estaremos no segundo turno e vamos vencer essa eleição e governar com o programa que o Lula, o Fernando Haddad e a Manuela Dávila estão apresentando para o país. Antes do lançamento das candidaturas, quer dizer, até próximo do registro, havia aquela expectativa, uma conversa, inclusive, entre os vários partidos do campo da esquerda, de uma união em torno de um projeto para o país nesse sentido, né, no campo das esquerdas. Você entende que a partir de agora, o início da campanha, enfim, esse momento, essa união ainda persiste, continua? Olha, ela tem um sentido de unidade muito na defesa do Brasil, da democracia. Nós respeitamos todas as candidaturas do campo democrático e popular, mas no segundo turno, aquilo que não foi possível se construir para esse primeiro turno, certamente se dará no segundo turno, que é a união de todas as forças democráticas, de todas as forças populares desse país em torno daquela candidatura que for para o segundo turno, que eu naturalmente espero que seja a candidatura do PT, a candidatura do PCdoB. O Márcio, confirmando a agenda de amanhã, então, o horário, você falou o local, mas ficou de confirmar o horário. Amanhã o Fernando Haddad chega às 16 horas na nossa cidade, e a agenda pública que ele cumprirá aqui consta um ato, como eu falei, às 18 horas lá no Centro Histórico, na Praça Nauro Machado,
e depois no sábado, lá na cidade de Viana, nós faremos uma caminhada pelas ruas da nossa querida, histórica cidade de Viana. Então nós queremos convidar todo mundo, estarão presentes os movimentos sociais, várias lideranças políticas, o governador Flávio Dino, o candidato ao Senado da República, o Everton. Então queremos convidar todo mundo para fazer uma grande festa, uma grande recepção ao Fernando Haddad, que foi um grande ministro da educação do nosso país, foi um grande prefeito da cidade de São Paulo, e nós queremos celebrar esse momento com uma grande festa, junto com o governador Flávio Dino, com o Everton, com os candidatos que compõem a frente popular que apoia o governador Flávio Dino e os partidos que compõem também essa frente que apoia o Lula presidente e o Haddad vice. Obrigado, Márcio, mais uma vez pela entrevista. Eu que agradeço, muito bom dia. São 7 horas e mais 24 minutos. E o programa Resenha segue a agenda de entrevistas com os candidatos ao Senado Federal que disputarão as eleições deste ano no Estado. O entrevistado desta quarta-feira foi o candidato pelo PV, Sarney Filho. O candidato chegou à TV Difusora acompanhado de parte da sua equipe de campanha. Antes da entrevista, ele falou sobre a importância desses espaços que garantem aos candidatos mostrar mais sobre os seus trabalhos aos eleitores. Quero parabenizar essa iniciativa da Difusora, dizer que, para mim, quanto mais transparência, quanto mais discussão sobre os temas relevantes do Maranhão e do Brasil, é melhor. Dessa forma, qualquer oportunidade que eu tenha de colocar com mais clareza e com mais transparência e paciência também as minhas ideias e aquilo que tem sido feito através do meu trabalho em favor do Maranhão e do Brasil, eu fico feliz. No primeiro bloco, o apresentador do programa Resenha, Etevaldo Júnior, fez perguntas sobre reforma trabalhista, violência no campo, trabalho análogo à escravidão, imposto sobre grandes fortunas, direitos de comunidades tradicionais e legalização da maconha. Já no segundo bloco, foi o momento da participação popular, por meio de perguntas feitas por eleitores e previamente sorteadas pelo candidato. Os temas abordados foram educação, legalização do aborto e demarcação de territórios indígenas. O apresentador ainda complementou a entrevista com perguntas sobre desenvolvimento aeroespacial e reforma política. Ao fim, o candidato fez uma avaliação sobre a sua participação no programa. Deu para eu falar um pouco sobre minha história, sobre meus compromissos e sobre aquilo que tenho realizado. Então, eu acho que cumpriu com seus objetivos, tanto o programa quanto eu como candidato. A entrevista completa está disponível no portal MA10 e o Resenha nas eleições de 2018 recebe hoje a candidata ao Senado pelo PPS, Elisiane Gama. O programa começa às 1h45 da tarde, logo após o programa do Zé Cirilo. Confira agora a agenda dos candidatos ao governo do Maranhão para esta quinta-feira. Odífio Neto visita pela manhã o município São Luís Gonzaga e à tarde Alto Alegre do Maranhão. Rosiana Sarney cumpre a agenda de campanha em Cantanhede, Matões do Norte, Axixá, Rosário e Icatu. O candidato Flávio Dino participa pela tarde de caminhada em Vargem Grande e pela noite de carreata em Chapadinha. Ramon Zapata realiza às 6 da tarde atividade com a militância e simpatizantes na sede do partido. Maura Jorge se reúne pela manhã com coordenação de campanha. Ao meio-dia almoça com empresários da capital e pela noite participa de atividade com candidato a deputado estadual. Pela manhã, Roberto Rocha se reúne no partido e depois visita o comitê. Pela tarde, grava programa eleitoral. Já está comigo aqui John Coutrin para falar de política. John, e a gente começa falando sobre mais 2 pedidos de impugnação junto à Justiça Eleitoral. Bom dia. Bom dia, Adalberto. Isso, as candidaturas. Primeiro, o Pedro Fernandes, que é deputado federal, Adalberto, mas ele hoje não será candidato à reeleição, mas hoje está colocado como primeiro suplente da candidata ao Senado, Elisiane Gama. O Pedro Fernandes teve um pedido de impugnação feito pelo procurador do Ministério Público Eleitoral, Pedro Henrique Castelo Branco, pediu a impugnação da candidatura a primeiro suplente da Elisiane do deputado Pedro Fernandes, porque, segundo ele, o Pedro Fernandes aí tem contas rejeitadas. À época que ele foi secretário de Educação do governo Rosiana Sarney, ele celebrou convênios com a Prefeitura do Interior e aí não houve a prestação devida
de Contas desse convênio, ele estaria incluído, portanto, na lista do Tribunal de Contas do Estado. Mas só que o Pedro Fernandes divulgou uma nota ontem, Adalberto, e ele explicou que esse convênio foi em 2006 e ele só foi secretário em 2013, ou seja, 6 gestões de secretário de Educação antes que ele, mas ele acabou respondendo por isso, mas já foi feito todos os esclarecimentos, é claro, e o pedido de impugnação não deve vingar. Outro caso é o do Biné Figueiredo, que foi condenado aí por improbidade administrativa também. Foi feito um pedido de impugnação dele, ele que é candidato a deputado estadual, Biné Figueiredo, lá na cidade de Codó. Ô John, deu na revista Veja, Sarney de olho da eleição do Maranhão, mas sem esquecer o Amapá. Explica pra gente. O Sarney foi muito tempo senador do Amapá. Ele está focado, claro, Adalberto, aqui nas eleições do Maranhão, com a filha que é candidata, a Rosena Sarney, com o filho que é candidato ao Senado, Sarney Filho, e com o neto que é candidato a deputado, Adriano Sarney. Ou seja, a família, a maioria concorrentes nas eleições deste ano. Mas ele também está focado no Amapá, porque lá ele que foi senador, ainda faz política no Amapá e ainda tem muitos aliados na cidade do Amapá. A Veja utilizou o termo, Adalberto, de tentáculos. O Sarney ainda tem tentáculos no Amapá. Ele apoia lá 3 candidatos a senador. É claro que ele mudou o título eleitoral dele do Amapá este ano para o Maranhão, para focar nas eleições da filha, até por questões de sobrevivência do grupo político, sobrevivência do grupo Sarney, porque eles apostam aí, claro, ou na candidatura da Rosiana, ou na candidatura do Sarney Filho, para que haja aí uma perpetuação ainda do grupo Sarney do Maranhão. Portanto, ele ainda, claro, focado aqui no Maranhão, mas com olhos voltados também para as eleições da Amapá, o José Sarney. Para encerrar, você ouviu ainda há pouco a entrevista aqui do Márcio Jardim falando sobre a expectativa do PT em relação ao Lula, mas a candidatura de Lula é alvo de 15 contestações no Tribunal Superior Eleitoral, John? Exatamente, já teve mais uma hoje, 16 contestações, Adalberto. E aí, essas contestações foram feitas, claro. Contestações é o chamado impugnação. Impugnação é a mesma coisa que contestação ou questionamentos na justiça das candidaturas. E o Lula, claro, tem ao todo 16 contestações até hoje, claro. Foi findado já o prazo, claro, do pedido de impugnações, inclusive da própria procuradora-geral, a Raquel Dodge, também pediu a impugnação do Lula, porque ele está incluído no critério de inegibilidade por ter sido condenado pelo colegiado, ou seja, foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, a 12 anos e 1 mês de prisão. Portanto, esses questionamentos, e agora, Adalberto, findado esse prazo de questionamentos, de impugnação, que é o mesmo termo, agora abre-se um tempo de defesa do Lula, que será de 7 dias. O Lula tem 7 dias para se defender desses pedidos de impugnação, 16, e aí depois vem as alegações finais, que são 5 dias. Claro, se o Ministério Público Eleitoral entender que precisa ouvir testemunhas ou coleta de novas provas, aí é mais 5 dias. Portanto, colocamos aí ao todo algo em torno de 20 dias para o Tribunal Superior Eleitoral decidir sobre a candidatura do Lula. Caso não confirme, ele ainda pode recorrer para o STF, mas não mais como candidato. Obrigado, João. Bom dia para você. Obrigado, Adalberto. Até amanhã. São 7 horas e mais 31 minutos. Olha, os eleitores que estarão fora do seu domicílio eleitoral no período das eleições deste ano têm somente até hoje, hein, para pedir autorização à Justiça Eleitoral, se pretendem votar em outras cidades. Eduardo Ericeira é quem tem os detalhes. Bom dia, Eduardo. Termina hoje o prazo de solicitação do voto em trânsito. Aquela pessoa que desejar votar fora do seu domicílio eleitoral por qualquer motivo, tem que procurar hoje qualquer cartório eleitoral, está realizando esse tipo de serviço, portando apenas um documento original com foto para justamente fazer essa solicitação do voto em trânsito. A gente lembra que essa solicitação só pode ser feita para aqueles eleitores que votam em cidades com mais de 100 mil habitantes. Aqui no estado do Maranhão, por exemplo, apenas 4 municípios se encontram nesta situação. Além aqui da capital São Luís, também as cidades de Imperatriz, Timon e São José de Ribamar. A pessoa pode procurar qualquer cartório eleitoral, lembrando que a partir do momento que solicitar esse voto em trânsito, a pessoa não vai poder votar no local de origem. No momento em que ela solicita o voto em trânsito, ela já vai saber o local aí, a zona e a seção em que ela vai poder votar. Inclusive, ela vai poder escolher a seção aí e a zona em que vai poder votar. Vão ser dadas algumas opções no próprio cartório eleitoral e aí a pessoa vai poder decidir. Se a pessoa estiver no próprio estado, por exemplo,
optou para votar em trânsito e estiver no próprio estado, o eleitor aqui da capital São Luís, que estiver no interior do Maranhão ou estiver no interior do Maranhão e optou em votar aqui na capital São Luís, ele vai poder votar para todos os candidatos, presidente, governador, deputado federal, deputado estadual e também senadores. Caso a pessoa esteja fora do estado ou em outro país, por exemplo, o eleitor aqui do Maranhão, mas vai votar em outro estado aqui do Brasil, aqui do país, ou estará no estrangeiro, estará em outro país, aí só vai poder votar para presidente. Esse voto em trânsito, como eu disse, o prazo encerra hoje, a pessoa pode ir em qualquer cartório eleitoral para fazer justamente essa solicitação e poder participar desse grande ato democrático, poder votar nas eleições deste ano. Lembrando que também o voto em trânsito, a pessoa vai poder votar no primeiro turno, que será realizado no dia 7 de outubro, e caso haja necessidade, caso tenha segundo turno, a pessoa também vai poder votar, está previsto para o dia 28 de outubro, pode haver segundo turno para governador e também para presidente, caso haja, a pessoa também vai poder votar no segundo turno, quer dizer, participar de todo o processo eleitoral de 2018. Voltamos com você, Adalberto. Obrigado, Eduardo, pelas informações. No próximo bloco, uma entrevista ao vivo com o secretário de Educação de São Luís, Moacir Feitosa. E mais, as notícias do esporte com Laércio Júnior. Bom dia, Maranhão. Volta já já. São 7 horas e mais 34 minutos agora. 7 horas e 37 minutos, de volta, Bom Dia Maranhão, ao vivo para todo o estado. Aqui no estúdio eu recebo o secretário municipal de Educação de São Luís, Moacir Feitosa. Secretário, bom dia. Bom dia. Secretário, qual é o balanço que é possível fazer desse ano de 2018? Nós tivemos um semestre aí já pela frente, em relação à educação aqui em São Luís. Desde 2017, né, o programa Educar Mais, que foi lançado em 2017, já tem apontado alguns avanços, né, em diversas áreas. Eu queria que o senhor fizesse um balanço desse semestre em especial. O avanço tem sido grande do ponto de vista do trabalho. É evidente que os resultados vão se manifestar de forma mais positivas a partir da avaliação que o INEP vai fazer no ano que vem. Quer dizer, este ano e no ano que vem, que serão publicados em 2020. Mas veja, nós implantamos o eixo, o sistema de avaliação próprio da Secretaria de Educação. Eu diria assim, comparativamente, é como se fosse uma ressonância magnética. Nós estamos indo no aluno para saber o que o aluno precisa aprender, ou o que ele está deixando de aprender, que é direito de aprendizagem dele. Com isso, nós implantamos, a partir desse diagnóstico, também o sistema de gestão escolar para poder organizar de uma forma mais adequada todo o processo de administração das escolas. A partir desses dois, temos uma derivada importante, que é o programa de formação docente em serviço. E como é que esse programa está se processando? Nós verificamos o que o aluno lá na turma dele, na escola dele, a partir do professor dele, não está aprendendo em termos de habilidades. As habilidades que a matriz curricular exija ou determina que ele aprenda. Em que fase está esse processo? Isso aí está bem adiantado. Nós estamos com um programa chamado Programa de Intervenção Pedagógica, que já formamos os coordenadores pedagógicos, os diretores de escolas. Estamos agora trabalhando decididamente, enfaticamente com os professores, não é? E aí, qual é a imaginação nossa? Que já agora, quando nós aplicarmos a avaliação somativa nossa, própria da Prefeitura, junto com o CAED, a Universidade Federal de Juiz de Fora, nós possamos ter um processo, uma possibilidade comparativa de como as crianças se encontravam no ano passado, quando aplicamos a avaliação diagnóstica, em relação a todas as intervenções que foram feitas até agora, que vai ser em novembro esta outra avaliação. E a partir daí nós reequilibramos o processo de formação para no ano que vem, com a avaliação de grande escala realizada pelo INEP, possamos estar numa situação muito mais adequada do ponto de vista da aprendizagem. Ou seja, o foco é a criança e agora a preocupação fundamental é responder por que as crianças não estão aprendendo como deviam aprender. Educação é aquilo que você falou, né? É um processo
que é uma construção, na verdade é um processo, né? E você precisa plantar a semente hoje e muitas vezes você vai colher lá na frente, né? Essa é a realidade. Mas um aspecto que é visível é a mudança, por exemplo, da estrutura física das escolas, né? Até agora, quantas escolas já foram requalificadas e há não só a preocupação dessa requalificação, mas da manutenção, secretário, em relação a esses prédios? Exatamente. Até agora, o governo Edivaldo Holanda Júnior, a partir de maio de 2016, restaurou, eu falo restauração porque foram intervenções grandes, 150 escolas, sendo que já temos 50 delas climatizadas e agora estamos retornando para climatizar aquelas que no início foram restauradas e não tiveram o projeto de climatização para ser colocado. E a preocupação agora é também fazer a restauração, mas garantir a manutenção em condições adequadas de funcionamento. É claro que falar em 150 é um pouco mais da metade, mas há uma programação do governo Edivaldo no sentido de até a metade do ano que vem a Prefeitura de São Luís se encontrar com todas as suas escolas devidamente restauradas. A partir do segundo semestre, manutenção, e no ano de 2020, que é o ano de finalização do mandato do prefeito, termos uma manutenção para que quem vier possa administrar de forma mais tranquila. Agora é importante o que você colocou, a continuidade, quer dizer, aquilo que está dando certo não pode ser desconstruído. E aí é uma responsabilidade, inclusive, que está na Constituição brasileira, no artigo 23, de se permitir a continuidade das políticas. Tanto é que é verdade isso que eu estou falando, que há um movimento nacional no sentido de se buscar criar uma lei de responsabilidade educacional para que as políticas que dão certo, ou que estão evoluindo, elas não possam sofrer solução de continuidade, como aconteceu com São Luís no período de 2009 a 2012. É lamentável, mas temos que dizer isso. Secretário, obrigado pela presença aqui na TV Difusora. São vários assuntos da parte da educação. Espero contar com sua presença aqui para a gente falar de outros assuntos, a nomeação de professores, enfim, a entrega de equipamentos nas escolas. São assuntos diversos e espero contar com sua presença aqui mais uma vez. Eu estou às ordens da emissora e muito obrigado a você e a todos. Muito obrigado. São 7h43. Foi realizada ontem mais uma edição do Passeio Serenata. As histórias embaladas por belas canções encantam a todos. As ruas centenárias ganham música e boas surpresas. Este é o Passeio Serenata pelo Centro Histórico de São Luís, uma visita aos pontos turísticos regado a boa música, acompanhada de muita história. Aqui o turista conhece não só os pontos importantes, mas também os personagens que fazem parte da vida do ludovicense. Olha aí Ana Jansen. Teve a audácia de me olhar com um sorriso de deboche no rosto. Deboche? Pra mim? Ana Joaquina Jansen Pereira? Olha, o passeio é super tranquilo, com serenata, guia turístico, acompanhando inclusive pontos importantes de São Luís. A ideia é garantir a valorização da cidade por parte dos visitantes e dos turistas. A cada ponto visitado se transforma num grande teatro a céu aberto. Personagens que contam um pouco da nossa cidade, da história da nossa cidade. E é um sucesso, né? Cada passeio que nós promovemos, que a Prefeitura promove, dá oportunidade para as pessoas que moram em São Luís participar e conhecer um pouco mais dessa história e também das pessoas que chegam, dos turistas que chegam à nossa cidade, possam conhecer a história tão bela que São Luís tem. A Andréia é do Rio de Janeiro, mas vive mesmo com a família na Alemanha. Veio com os filhos e o marido conhecer a capital maranhense e leva daqui na bagagem mais do que boas lembranças. Para mim é uma surpresa enorme. Eu passeava pelo Centro Histórico e soube que tinha essa serenata. Estou achando maravilhoso, uma iniciativa super bacana, que talvez esteja renascendo aqui uma tradição. Estou explicando aos meus filhos o que significa serenata, eles não fazem a menor ideia. A filha, Juliana, saiu bem contente do passeio. É bom, é divertido também, você pode passear à noite. As músicas, as pessoas felizes e eu feliz. E esta edição do Passeio Serenata foi realizada em uma data muito especial. Hoje é dia 22, Dia Mundial do Folclore, que é muito importante comemorar a cultura. E hoje nós temos um luar, uma noite de luar para uma serenata. Não tem coisa mais romântica do que você fazer uma saudação à nossa cidade, a São Luís do Maranhão, que é patrimônio cultural da humanidade, cantando nossa cidade nesse luar. Que bom! Sejam todos bem-vindos.
Ok. Bonito, né? Confira agora a previsão do tempo na capital e no interior do estado. Vamos lá, começando por São Luís. Na capital maranhense hoje a previsão é de céu parcialmente nublado a claro, possibilidade de chuvisco rápido em pontos isolados da ilha, hein? A mínima hoje 22, a máxima 32 graus. Na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, tempo bom para esta quinta-feira, hein? A mínima será 22, a máxima de 37 graus. Em Caxias, na região dos Cocais, poucas nuvens, sem previsão de chuva por lá. Mínima de 20, máxima de 37 graus. Agora vamos para mais 3 cidades, Bacabal, Balsas e Barra do Corda. Lá em Bacabal, céu parcialmente nublado a claro, sem previsão de chuva. Mínima de 22, máxima de 37 graus. Em Balsas, mínima de 22, máxima 37 também, assim como em Bacabal, só que lá em Balsas hoje a previsão é de tempo bom. Em Barra do Corda, poucas nuvens, sem previsão de chuva, mínima de 22, máxima de 37 graus. Informações do Laboratório de Meteorologia do NUGEL, Núcleo Geoambiental da Universidade Estadual do Maranhão. Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de esporte. O homem do esporte já está aqui comigo, Laércio Júnior Sampaio. Tem novidades para o jogo com o Paysandu? Volta a ter novidades. As 2 semanas, a única novidade que não veio foi a vitória, né? O Sampaio ainda precisa da vitória, 12 jogos sem vencer, mas a equipe segue se movimentando, o que precisava ser feito, está sendo feito pela diretoria tricolor. Tem o William Oliveira, que estava suspenso, ele retorna para essa partida, mas provavelmente como opção no banco de reservas. O fato de ter sido expulso várias vezes, sempre ser punido no terceiro jogo com cartão amarelo e ficar fora da partida seguinte, essa falta de sequência do William Oliveira tem prejudicado bastante ele com a camisa do Sampaio Corrêa. E ele não vai, provavelmente, ser titular, mesmo estando à disposição. Já o Eloy, que você acompanha agora nas imagens, é a grande novidade. O nome dele saiu no BID ontem, foi confirmado oficialmente como ex-jogador do Maranhão e agora já tem um contrato já registrado no boletim informativo diário da CBF como jogador do Sampaio Corrêa. Você sabe, o Eloy entrou na justiça para conseguir os seus direitos junto ao Maranhão Atlético Clube e conseguiu a sua liberação via uma tutela antecipada pelo não pagamento, não recolhimento do FGTS e agora pode vestir a camisa do Sampaio Corrêa. O jogador já teria sido utilizado caso tivesse sido regularizado na semana passada pelo técnico Paulo Roberto Santos, que deixou no ar a possibilidade do Eloy, inclusive, ser titular em meio campo que teria Adilson Goiano, Jocinei, Eloy e Fernando Sobral. A confirmação deve acontecer daqui a pouco no único treino que será realizado aqui em São Luís do Maranhão, com a presença de todos os jogadores, logo mais no estádio do Castelão. Sampaio embarca à tarde com destino a Belém do Pará, onde treina amanhã lá no campo do Clube do Remo, visando o compromisso de sábado, 4h30 da tarde, na Curuzu, contra o Paysandu, o primeiro de uma sequência de 3 confrontos diretos que o Sampaio Corrêa tem na luta pela classificação e permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Paysandu é Belém, CRB na sexta-feira lá em Maceió, na outra sexta, e o Brasil de Pelotas no dia 4 aqui em São Luís. Agora vamos falar de outro esporte, do judô. Teve medalhista de bronze que participou do Troféu Brasil e ele é lá da cidade de Imperatriz. A última medalha veio de Canoas, Rio Grande do Sul. O judoca ganhou o Troféu Brasil de Judô 2018, conquistando a medalha de bronze e segue líder no ranking nacional da categoria sênior, de 60 quilos. Foi uma competição bastante difícil. Ela é um Troféu Brasil Interclubes, onde tem vários atletas da seleção brasileira hoje que disputam essa competição. Ela é a competição mais forte que tem no Brasil e eu consegui fazer um bom resultado com o 3º lugar. Agora, Ítalo Mazzilli se prepara para mais um desafio. Os treinos são puxados e haja fôlego. A preparação, né, é bem intensa, tanto na parte física, também a parte técnica do judô. Então, não pode parar, tem que continuar com os treinamentos. Agora no mês de setembro a gente vai ter um treinamento com a seleção brasileira em São Paulo. Em seguida tem a competição aqui em Imperatriz. Mesmo com as futuras competições, o judoca já coleciona títulos importantes. A maioria das vitórias é tratada em fotografias, medalhas e troféus. O judô que é um dos esportes mais premiados do Brasil nos Jogos Olímpicos e tem muito talento do judô aqui em São Luís e lá na cidade de Imperatriz. O grande exemplo é essa participação no Troféu Brasil. O Troféu Brasil, Adalberto, é a competição mais importante do judô brasileiro.
Você ter um atleta medalha de bronze é já fazer uma projeção para o futuro de quem sabe conquistar bons resultados a nível nacional, né? E essa modalidade tem outros ganhos lá, essa questão da própria disciplina, entendeu? É importante, as artes marciais em geral, o esporte, né, traz muito disso, de forjar o caráter, de trabalhar essas questões, como eu falei, concentração, disciplina, né? Então, quanto mais cedo começar, melhor. Esporte realmente é vida. Enfim. Isso. Às vezes você procura um esporte que você não tem aptidão, futebol, basquete, o vôlei, e esquece de tentar, por exemplo, uma arte marcial como o judô, que já conseguiu diversas medalhas de ouro para o esporte brasileiro em Jogos Olímpicos. Começou lá com Aurélio Miguel, né, em 88, e depois nós tivemos muitas conquistas. E agora tem esse imperatrizense aí esperando também ter um grande sucesso como judoca em nível nacional. Lembrando que do judô, muitos atletas acabam migrando para o MMA. Pode ser o início também de uma boa trajetória para esse judoca lá de Imperatriz, né? Parabéns pelo 3º lugar. Obrigado, Laércio. Ótimo dia para você. Um abraço. Amanhã mais detalhes da véspera do jogão entre Sampaio e Paysandu. É isso aí. São 7 horas e mais 51 minutos. Se você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, outras notícias no portal MA10, lembrando que hoje nós teremos mais uma vez a série aí de entrevistas com os candidatos ao Senado. A candidata ao Senado do PPS, Elisiane Gama, é a entrevistada de Tevaldo Júnior no programa Resenha, que você confere hoje à tarde, logo após o programa do Zé Cirilo. Às 18 horas tem ponto e vírgula também com a mesma candidata, às 18 horas na Rádio Difusora FM. Difusora que ontem fez festa e comemorou 39 anos. Mais uma vez, parabéns a todos os nossos colegas aqui do Sistema Difusora de Comunicação. Outras notícias no portal MA10 para você passar o dia inteiro bem informado. A gente se encontra amanhã, às 7 horas da manhã. Amanhã é sexta-feira, tem Jéssica Lima e as dicas, a agenda das melhores opções para o seu final de semana. A gente se encontra amanhã, hein? 7 da manhã, aqui no Bom Dia Maranhão. Até lá.